eu acho que estamos cometendo um erro muito importante, todos nós, aqui eu me incluo também, porque no primeiro momento, nós, de maneira quase que automática, associamos o Pablo Marçal ao Jair Bolsonaro, como se ele fosse um novo Bolsonaro. Eu quero propor para a nossa reflexão hoje, Maria Fernanda, eu trouxe, daqui a pouco vamos ver, eu mandei para você 2 passagens de uma entrevista do Steve Bannon, que eu acho que vai esclarecer o ponto, mas o ponto seria o seguinte: o Pablo Marçal não é, em nenhuma circunstância, um clone ou uma continuidade do Jair Bolsonaro. Para o Pablo Marçal, o Jair Bolsonaro é um fraco que falhou na hora decisiva, não deu o golpe. Não foi suficientemente radical no seu governo e nas suas ações. Ele seria apenas um radical da palavra, um histriônico, um clown. Mas ele não seria um radical no gesto, na ação. O verdadeiro modelo do Pablo Marçal não é Jair Bolsonaro, tampouco Donald Trump. Pablo Marçal representa, dentro do ecossistema da extrema-direita, um movimento que é quase inevitável de radicalização. Por quê? Vamos lá. Se você é da extrema-direita, você monetiza a partir do seu radicalismo. Não é isso, Maria Fernanda? O radicalismo tornou-se uma mercadoria para a extrema-direita. No Brasil, é uma mercadoria de luxo. Porque, olha, se nós quiséssemos ficar ricos, Maria Fernanda, bastaríamos mudar de opinião, nos tornarmos bolsonaristas. Em 2 meses, ofereceríamos um curso. Teríamos 100 mil pessoas fazendo o curso. Nos aposentaríamos para o resto da vida. Porque, no Brasil, o nicho do discurso radical de extrema-direita é um nicho de mercado com 58 milhões de órfãos ávidos para manter a sua liberação de dopamina política, através da radicalização permanente do discurso. O Pablo Marçal representa, numa eleição majoritária brasileira, a emergência do modelo Javier Milei. O que é o modelo Javier Milei? É o modelo queimar os navios, destruir as pontes. É o modelo de xingar. É o modelo de fazer gestos, o gesto que ele fez para se referir ao Boulos. É o modelo de não respeitar limite nenhum. Não há limites, não havia limites para Javier Milei. Não há limites para Pablo Marçal. Não há limites para a vilania, a baixeza, a vulgaridade, o grotesco do Javier Milei. Um candidato que sai em campanha com uma motosserra em mãos dizendo Banco Central, motosserra! Ministério da Cultura, motosserra! Depois disto, o que vier já é o dilúvio. Você sabe que o Luís XV é o famoso rei da França entre Luís XIV, o Rei Sol, e Luís XVI, o que foi decapitado pela Revolução Francesa. Ao morrer, o Luís XV, percebendo a situação tensa da época, disse assim, après moi, le déluge. Depois de mim, o dilúvio. Depois do Javier Milei, Maria Fernanda, só tem dilúvio. O Pablo Marçal representa a introdução no Brasil, introdução deliberada e consciente do modelo Javier Milei. Não há limite. Não há limite para a baixaria, não há limite para a vilania. Do que se trata é de colonizar a política com a economia da atenção. Talvez antes de falar da economia da atenção, o que você acha, Maria Fernanda, se nós lemos aquelas 2 passagens da entrevista do Steve Bannon? Porque a minha hipótese, Maria Fernanda, é que para compreender o Pablo Marçal tem que reler o Steve Bannon. Então vamos lá. Eu vou traduzindo para você. Essa é uma entrevista que eu recomendo demais que as pessoas leiam. É do dia 1 de julho de 2024, na véspera do Steve Bannon voltar para a prisão. O título diz Minha entrevista perturbadora com o Steve Bannon. E, de fato, ela é perturbadora. Eu trouxe 2 passagens para que nós leiamos juntos. Primeira, vou traduzir. Aí você vai encontrar o Pablo Marçal. Ele diz assim, a esquerda histórica está num colapso total. Eles, ou seja, os partidários da esquerda histórica, sempre se concentram no ruído, nunca no sinal. Eles não entendem que o movimento MAGA é Make America Great Again,
que é o movimento que apoia o Trump. Eles, os membros da esquerda histórica, não entendem que o movimento MAGA, à medida que adquire impulso e se fortifica, se está movendo muito mais à direita do que o próprio Donald Trump, presidente Trump. Eles, os membros da esquerda, olharão para trás carinhosamente para o Donald Trump. E eles perguntarão: onde está o Trump quando precisamos dele? Vamos traduzir. Por que a esquerda dirá onde está o Trump quando precisamos dele? Porque a esquerda ainda pode derrotar o Trump. Mas um candidato mais radical, ainda mais extrema-direita, ainda mais violento, ainda mais agressivo do que o Trump, ninguém poderá derrotar. Porque nós não temos armas para enfrentar tal figura. Esta figura é o Pablo Marçal. Esta figura é o Javier Milei. Agora eu vou ler só o segundo parágrafo. Começa: Every day is a fight. Pode baixar um pouco. Aí. Ele diz assim, olha, então, como é que ele define essa radicalização muito mais à extrema-direita do que o próprio Donald Trump? Então ele diz: todo dia é uma luta. As pessoas neste movimento, o movimento é o MAGA, que nós acabamos de ver. As pessoas neste movimento, quando falam comigo, dizem que eles têm um propósito. Uma vez que se tenha um propósito, já não se pode parar este movimento. Nós não vamos vencer tudo. Como ocorreu na Europa, nós vamos ter derrotas. Alguns dias serão nublados, mas nas terras altas, iluminadas, mas as terras altas, iluminadas pelo sol, estão diante de você. Apenas mantenha a sua cabeça baixa e siga avante. Keep grinding, siga moendo. Aqui o sentido é: abaixa a cabeça e segue avante. É isto. Este movimento, uma vez que as pessoas têm o propósito de destruir, de queimar navios, de destruir pontes, uma vez que esse movimento principie, já não pode ser parado. De fato, Maria Fernanda, já não poderá ser parado pela política, porque este movimento significa o fim da política como nós a entendemos. Este movimento significa a transformação do cotidiano, a transformação do mundo numa guerra permanente. Maria Fernanda, sabe onde é que nós encontramos isso? Num romance. Sabe qual? Este aqui. Guerra permanente no cotidiano. O único propósito é o poder pelo poder. Mas só se pode exercer o poder pelo poder se houver um inimigo para destruir. O comunismo, a esquerda, a ideologia de gênero, não importa. Se houver um inimigo para destruir. O Pablo Marçal, portanto, eu proponho para a nossa reflexão, Maria Fernanda, não é um novo Jair Messias Bolsonaro. O Pablo Marçal é a superação radical de Jair Messias Bolsonaro. Agora, imagina o que será isso. É o próprio Apocalipse, não é?